Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Eu não sei de onde você está, mas com certeza vai chegar a oportunidade de você assistir mais um episódio do Parabolando Podcast. Hoje é um episódio muito bom, muito interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Quem fala aqui é o pastor Juraci, aqui que fala o nosso querido pastor Alfredo. E aí, Alfredo, tudo beleza? Opa, tudo bom, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Sim. E mais alguns quilômetros da nossa viagem, né? Sempre. Graças a Deus. Com certeza. Sejam todos bem-vindos. Caminhando ali com Jesus nas parábolas, né? Nas parábolas de Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre a parábola do servo bom e também do servo mau, né? Dois servos aí, o comportamento de cada um deles. Nós estamos naquele capítulo 24 de Mateus, né? 24, Muita coisa interessante, né? Muita coisa para aprender, né? Muita coisa para a gente discutir nesse episódio do nosso Parabolando Podcast. Muito bem. Nossos episódios, Alfredo, estão no Instagram, estão no Facebook e no YouTube, né? E também, olha, eu tenho falado com o pessoal da radioaibo.com, lá do Japão, né? E os nossos episódios estão também disponíveis ali na grade, né? Na grade da radioaibo.com. Os nossos episódios vão ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas do horário daqui dos Estados Unidos e às 20 horas, 8 horas da noite, horário lá do Brasil. Ok. Tá bom? Então é isso aí. Então estamos dando início a esse episódio abençoado. Estamos caminhando aí com as parábolas do Senhor, da parábola de Jesus. Estamos desenvolvendo outros projetos, outras coisas que, né? Em breve aí parábolas estão se findando, mas, meu amigo, a Bíblia é inesgotável, né? Uma fonte inesgotável. Tem muita coisa, eu tenho recebido bons comentários, muitas pessoas falando das parábolas, né? Obrigado, você que comenta, né? Você que deixa seu comentário, é muito importante para nós, né? Muito bom. O seu comentário, não deixe de compartilhar e, é claro, se aproveite e se inscreva no nosso canal, para você receber as notificações, né, Alfredo? E isso. Sempre toda e qualquer novidade, você vai estar conosco no Parabolando Podcast. É isso aí. Então, hoje, nós estamos aí com a parábola do servo bom e do servo mau. Isso, tá? São os dois servos aí, hein? E tudo baseado em quê, né? Tudo baseado numa espera, né? Porque lá tem alguma coisa de demora, porque aqui o capítulo 24, né, Alfredo? Claro que você vai, né, dar uma palavra onde essa história está inserida, né? Para que todos nós possamos, mais uma vez, entender o que está acontecendo nesse capítulo 24, que inclusive é a última parte, né, do capítulo 24, capítulo né? 24, exatamente. Beleza? Vamos lá, Alfredo. Então, beleza, então vamos lá, vamos aí. Deus tarda, mas não falha. Deus tarda, mas não falha. Está escrito na Bíblia, tá? Não tardará, pode ficar tranquilo. Muitos estão pensando, mas quando é que é? Calma, fique tranquilo que vai chegar a hora, viu? Deus tarda, mas não falha. Não falha de jeito nenhum. Sim. Então vamos lá, né? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24. Sim. Vamos lá para o versículo 45. Ok. E esta parábola, ela é contada, Jesus conta essa parábola depois do sermão profético. Ele dá um sermão profético ali a respeito do fim dos tempos, porque quando eles estavam saindo ali do templo e os discípulos mostrando a estrutura do templo e tal para Jesus, e Jesus disse, olha, isso aqui não vai sobrar pedra sobre pedra, né? E depois Jesus começa a falar a respeito do fim dos tempos, né? Muitas pessoas, quando se fala a respeito do fim dos tempos, elas pensam no fim do mundo, né? O mundo físico, né? A tradução certa seria fim dos tempos, fim da era, né? Que esse mundo que vivemos, ele será renovado, assim como nós ressuscitaremos com um corpo novo. Esse mundo que Deus criou, esse planeta que Deus criou, ele será renovado. Por isso que João fala que ele viu um novo céu e uma nova terra, né? Ele não viu um outro céu e uma outra terra, ele viu um novo céu e uma nova terra, né? Sim. Tudo renovado pelo poder de Deus. Então, depois de Jesus ele fazer uma exortação sobre a vigilância, e ele fala sobre, seria como nos tempos de Noé e tal, ele conta essa parábola. Nós estamos aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Ele diz assim, no versículo 45. No 44 ele diz assim, por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis.
Olha só que coisa interessante. Jesus estava dizendo, olha, estejam atentos porque o Filho do Homem, ele vai vir em uma hora em que não penseis que ele vai vir. Na minha versão diz que quando vocês menos esperam. Menos esperam. Uhum. Quer dizer, nós vemos em que quando acontece alguma catástrofe, quando acontecem guerras, quando acontecem pragas, Sim. Um terremoto, todo mundo diz, Jesus está voltando. Sei. Uhum. Né? Mas Jesus diz assim, ele diz aqui no sermão do fim, ele diz assim, ó, vocês não virão de pestes, rumores de guerras, nação se levantará contra a nação, mas não fiqueis apavorados com isso, porque ainda não é o fim, não é? É só o princípio das dores. O apóstolo Paulo diz que quando todos disserem paz e segurança, a ele sobrevirá o fim repentinamente. Está lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, Jesus falou, na hora em que vocês não pensam, porque que coisa interessante, né? Nós que esperamos o Senhor Jesus, nós devemos esperar Ele todos os dias, a todo momento. Mas, por causa da nossa fraqueza até, né? Quando nós estamos passando por um momento muito difícil na vida, nós dissemos assim, meu Jesus, volta logo que eu não aguento mais. Sei. Mas imagine se eu ganho na loteria. Jesus, espera um pouquinho, deixa eu gastar pelo menos. Deixa eu gastar um pouquinho aqui, né? Quando a coisa está muito boa, a pessoa fala, se esquece de esperar a volta de Cristo, dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Né? Então, quando as coisas estão muito bem, geralmente o ser humano ele tende a esquecer o principal, que é a volta do Cristo. Então, Jesus fala, o Filho do Homem vai vir numa hora que vocês não pensam que vai vir. Okay. Vocês não esperam, né? E aí ele conta essa parábola, olha. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á e lhe dará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eita! Então olha que coisa interessante. Quando Jesus conta essa parábola lá no Evangelho de São Lucas, se nós formos lá no capítulo 12, Lucas coloca aqui algo que Mateus não colocou. Ele coloca uma pergunta de Pedro, né? Lá no versículo 41. É a mesma passagem a respeito do fim dos tempos, a respeito das coisas do fim. Mas aqui ele coloca no versículo 41. 41. O 40 diz, portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que vocês não imaginais. Aí no 41, Pedro fala assim, perguntou-lhe Pedro, Senhor, dizes esta parábola a nós ou a todos? Uau! Então, tá aí a chave. Tá aí a chave do negócio, não é? Então Pedro olha e fala assim, mas essa parábola que o senhor contou aí sobre o fim dos tempos, que tal, diz respeito a todos ou diz respeito a nós? Aí Jesus conta essa outra parábola. Aí ele fala, quem é, pois, o servo? Aí ele fala servo. Sim. Fiel. Ou seja, Jesus está se referindo aqui àqueles que servem em sua casa. Né? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar-lhe sustento a seu tempo? Jesus perguntou para Pedro assim, quem é o servo que o Senhor constituiu na casa dele para dar alimento para os seus? É um servo. E esse servo aqui, na tradução, era aquele servo que era um escravo e se torna o mordomo da casa. Ok. Né? Então ele era servo, prudente e fiel. O Senhor viu que ele era um bom servo, ele pega ele e põe como mordomo para que ele alimente aos outros. Então diz assim, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor vier e achar servindo assim. Então, para dar sustento a seu tempo. Então, a parábola que Jesus está contando é assim, o mordomo pegava e ele
dava sustento aos outros servos, né? Ele cuidava dos escravos, cuidava dos outros servos, dava sustento, alimentava a família do patrão quando saiu, alimentava todo mundo e estava bem ali, cuidando das coisas do seu patrão. Esse é o servo prudente, que foi colocado como mordomo da casa. Então diz o que ele, a respeito dos servos, de nós que servimos a Deus, com prudência e dar que alimento? Nós damos o alimento espiritual para as pessoas, a seu tempo, ao tempo certo. Nesse caso é isso, então. Nesse caso, cabe a nós, que somos servos do Senhor, alimentar o rebanho do Senhor, alimentar o povo de Deus, dar sustento a eles com os ministérios que Deus colocou na igreja, né, com o ministério que Deus deu a cada um, de acordo com as forças de cada um, de acordo com o dom da graça que Deus deu a cada um, de dar sustento àqueles que estão na casa. Aqui no caso seria então um serviço, né? Serviço. Porque aqui está dizendo aqui, ó, a quem seu senhor encarrega de sua casa, no caso a casa de Deus, para lhes, no caso as pessoas, para lhes dar um alimento no tempo devido. Aqui não é criança que tem um horário para dar comida a tal hora, tá? Não, aqui nós estamos falando de alimento espiritual. Alimento espiritual. No tempo devido. No tempo devido, né? Sim. Por isso que por isso que Deus coloca esses ministérios na casa dele, né? Para que dê alimento, para que é o alimento da pregação da palavra, é o alimento do ensino, o alimento do aconselhamento, da visita, o alimento físico também, de levar o pão àqueles que estão necessitados, a socorrer os enfermos, os órfãos, oração, orar por aqueles que estão necessitados. Tudo isso é alimento. Sim. Que os servos de Deus, que os servos prudentes e fiéis que Deus colocou na mordomia, encarregou eles dessa mordomia, de servirem como mordomos, né, na casa de Deus, no serviço. Então ele coloca já aqui para nós que enquanto existe esse tempo, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que ninguém espera. Então enquanto existe esse tempo em que o Senhor não volta, qual é em que deve se ocupar os servos? No serviço da casa. Né? Então, nós que somos servos de Deus, que servimos a Jesus Cristo, que servimos ao Senhor, enquanto o Senhor não volta, do que nos ocuparemos? Qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso trabalho? Não é? Então, o nosso trabalho, enquanto o Senhor não volta, é servir, alimentar no momento certo, estar ali, né? Dando alimento espiritual, socorrendo e fazendo aquilo que o Senhor nos deu a fazer. Esse é o servo prudente e fiel. O Senhor está tardando, não tem problema, vou continuar servindo, vou continuar fazendo. Paulo diz assim que por agora restam esses três, né? Por agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Né? Então a esperança, ela não pode esfriar. A espera do Cristo, a esperança do Cristo, meu Senhor, irá voltar. E eu preciso cuidar da casa dele. Eu estou aqui para cuidar da casa do meu Senhor, que foi, mas voltará. Então ele diz assim, olha, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Fala, feliz. Então o Senhor voltou, como disse Billy Graham, né? Exato. Pensei nele aqui agora. Se Jesus voltasse... Na semana que vem, o que você faria? Continuar fazendo a mesma coisa, igual. Igual, porque é isso que eu estou fazendo. Sim. Não é? Então, por um exemplo, às vezes pergunto para a pessoa, se você soubesse que fosse morrer daqui a uma semana, muitas pessoas falam, eu ia fazer a viagem do meu sonho, eu ia fazer isso. Eu ia fazer a mesma coisa, continuar servindo, porque eu quero me encontrar com o meu Senhor. Né? Então, bem-aventurado aquele que quando o Senhor vier, encontrar ele assim. Quantos e quantos servos de Deus que o Senhor vem para eles, né? De repente chegou a hora deles irem com o Senhor e são encontrados assim, servindo. Né? Quantos casos de servos de Deus que morreram no púlpito? Eu sei de alguns, inclusive. Alguns que eu digo uns 2. Lá no púlpito, de repente... por ali fica. Foi. Né? Outros fizeram o trabalho de Deus, voltaram para sua casa, deitaram, foram. Certo. O Senhor veio para eles, encontrou eles servindo. Olha que coisa maravilhosa, não é? Isso é uma coisa maravilhosa. Muito Agora, por outro lado, tem o outro servo.
Esse aí ele diz assim... Não, mas tem um ponto aqui, ó, Alfredo, 47, o 47 diz assim, em verdade vos digo que lhe confiará todos os bens. É o reinado? Isso aí é o galardão. O reinado eterno. Sim. Então, do modo como nós servimos a Deus aqui, sim, né, já estamos servindo para o reino. Então, Deus, o Senhor nos confiará o reino na medida que estamos servindo Ele aqui. Então, imagine, nós vamos governar com Cristo. Por isso somos igreja. Igreja é um povo separado de governo. Então, já que vamos governar com Cristo, como é o governo de Cristo? O governo, Jesus fala, ó, os reis da terra, eles e aqueles que governam, eles têm autoridade sobre os seus e eles fazem com que os seus sirvam a eles. Jesus diz assim, não será assim com vocês. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Né? Seja aquele que serve a todos. Então, para servirmos no reino de Deus que virá, aprendemos já aqui nesse mundo, servindo os irmãos. Ele fala, bem-aventurado. Quando ele encontra assim, fala, opa, tá aqui, ó. Você está apto para servir em todos os bens. Quer dizer, você foi fiel no pouco. Sim. Eu vou te colocar no muito. É porque aqui, falando em relação à vida terrena, porque isso aqui, o anterior, o servir aqui é terreno, né? E no caso, depois no 47, né? Ele encarregará de todos os seus bens, o quê? Isso aí já é uma coisa... Para a eternidade. Já é uma coisa... Isso aqui são duas etapas, né? Duas etapas. O reino aqui... A pessoa está servindo a Deus. Às vezes, aquela pessoa que está em oração, orando pela igreja, orando por pessoas... É um serviço, né? Quando Jesus vem e busca essa pessoa, quando o Senhor voltar, ele vai dizer, olha, você foi fiel no pouco tempo de vida que você teve, poucas oportunidades que você teve, o pouco tempo que você teve, você foi fiel. É pouco. É pouco, né? Muito pouco. 20, 30 anos, 40, é muito pouco, né? Passa assim, né? Então, é pouco. O tempo que nós temos aqui é muito curto. E as oportunidades e as coisas que nós fazemos é pouco. Então ele vai dizer assim, você foi fiel nesse pouco que eu te dei, você foi fiel. Porque aquele que é fiel no pouco, ele também vai ser fiel no muito. Né? Então, beleza. Não é? Maravilha. Aí ele diz assim, então agora, sabe o que acontece? Olha o tamanho do reino que você tem para você reinar. Tá tudo aí. Beleza. Okay. Esse daqui é o servo fiel, prudente. Muito bem. Não é? Mas agora nós vamos para aquele servo, o outro lado da história. Sim. Não é? Aí diz assim, porém, entretanto, né? Sim. Contudo, se aquele servo for mau e disser consigo, o meu senhor tarde virá. Ah, meu senhor não vai voltar agora não. Tá demorando muito, né? A viagem é longa. Para ele voltar, não vai voltar tarde. Ele disse assim, e começar a espancar os seus conservos. Interessante isso aqui, né? E a comer e a beber com os ébrios. Isso aqui fala da vida na luxúria carnal. Distrações da vida, prazeres carnais, prazeres da vida. Então, a pessoa diz, isso acontece tanto para a vinda de Jesus como para o dia da morte. Muitas pessoas pensam assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a vida. Se aproveitar a vida, essa é uma armadilha, né? É uma armadilha. Rapaz. Nos prazeres carnais, sim. Quando eu ficar velho, aí sim. Aí eu venho para Jesus, peço perdão. O resto, né? O resto que eu vou dar para Deus, né? Aí sim, aí eu venho para Deus, me arrependo e estou salvo. Sei. Mas o Senhor virá na hora que você não pensa. Tá vendo na hora que você falou assim, agora eu vou enfiar o pé na jaca, né? Sei. É naquele dia a sua hora. E agora? Cuidado aqui, né? Ele tá escrito, vai começar a bater em seus conservos. Quer dizer, olha... Não é? E muitas pessoas que às vezes são servos de Deus e depois às vezes abandonam. E o apóstolo João diz assim, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Tá escrito Se fossem dos nossos, não teriam saído. Então há pessoas que estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Às vezes é joio, né? Sim. E então ele começa a espancar os seus conservos. Sabe aquela pessoa que esteve numa comunidade cristã, esteve na igreja, foi ajudado pela igreja, foi abençoado pela igreja. Escuta aí, meu amigo. De repente ele sai e tudo que ele fala é contra a igreja, espancando os seus conservos. Mete o malho, né?
Não, o pastor lá não presta. Ah, eu vi o irmão fazer isso. Não, o irmão lá não faz aquilo. Ah, tá, aquela igreja é um monte de hipócrita. Sim. Não é? Como se ele fosse uma pessoa que nunca erra, né? Sim. Sendo que nós que somos cristãos sabemos que somos pecadores, temos erros, temos falhas, temos defeitos. E entre nós que somos verdadeiros servos de Deus, quando meu irmão peca contra mim, o que eu devo fazer? Liberar o perdão, porque eu também um dia vou pecar contra ele, às vezes, não é? Mas aquela pessoa que é o servo mau, que está ali no meio, espanca com palavras, né? quando ele sai, Sei. ele vai procurar defeito em todo mundo. Sim. Fulano era assim, Beltrano era assim, o E por aí pastor vai. não prestava, o diácono era ruim, a igreja era aquilo, que lá são um monte de hipócritas e espanca os seus conservos. Muito e bem. vai Sei. com os ébrios. Sei. Vou aproveitar a vida ao máximo. É, chega. Né? Já cansei. Cansei. Tá demorando, não. O senhor não vai voltar é nada. Tá bom. Não é? Muito bem. Aí o que acontece? Diz assim, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera. Ele não espera. A vinda do Senhor não é um dia que Esse espera. negócio não vai dar certo, hein, rapaz? Olha, você já percebeu que às vezes você está esperando algo no correio? Sim. E todo dia você checa. Aí o dia que você esquece, ele chega o negócio. Sei. Ou não estava nem lembrando disso, aí chega. Né? Assim é a vinda do Senhor, num dia em que não espera. Aí ele diz assim, e castigá-lo-á e lhe dará a sorte dos hipócritas. Sim. Ali haverá choro e ranger de dentes. Né? Porque volta em uma hora em que o coração do homem é revelado quem ele é. Ou seja, ele não estava ali servindo a Deus assim, realmente de coração. Ele não era um servo ainda, ele não era um servo mesmo, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Então o que acontece? O Senhor dele veio em uma hora que ele não esperava. E ele foi pego de surpresa. E aí, a sorte dele, diz, né? É com os hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. E não tem mais volta. Esse choro e ranger de dentes está lá escrito, né? Onde é que vai ser, né? É. Isso, o lago que arde com fogo e enxofre. É onde vai acontecer isso aqui, né? Vai acontecer isso daí. Porque você veja que Lázaro e o rico, quando o rico morre, ele vai para um lugar chamado lugar de tormentos. Sim. Né? E depois é citado um outro lugar chamado inferno. Não é? Está preparado para o diabo e os seus anjos. E ali haverá isso. E depois ainda fala assim, e o inferno e o Hades foi lançado no lago que Ali é arde só com a sala de espera. fogo e enxofre. Quer dizer, São etapas. o negócio vai piorando. Vai piorando. Então a separação eterna de Deus, não é? Coisa terrível. É o que a gente sempre fala aqui, né, Alfredo? O problema do homem não é o pecado, né? Não. Pecado, isso aí é uma coisa Foi que o Senhor resolveu onde? Resolveu Lá na cruz do Calvário. O problema não é o pecado, o problema é a incredulidade. A incredulidade. Meu Senhor não vai voltar nada. A pessoa fala, ó, não acredito que Jesus vai voltar, não. Isso é Tem gente que conversa, fala isso, é rapaz. conversa. Não volta não. Já foi, isso aí, ó. Outros falam, não, se Jesus voltasse aqui, eles iam fazer a mesma coisa com ele, né? Sim. Não vão mesmo. Uhum. Ele vai voltar com poder e grande glória. Agora, quanto a nós, irmãos, veja o que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses a respeito da vinda de Jesus. Porque muitas vezes nós ficamos assim pensando, né? Mas e agora, né? Quando Jesus voltar, será que eu vou ser pego de surpresa? E se eu estiver fazendo isso? E se eu estiver fazendo aquilo, né? Uhum. E isso causa em nós que somos servos verdadeiros, que servimos a Deus, às vezes pensamos nisso, né? Mas e se acaso Jesus voltar e eu não estiver preparado, eu não tiver... Aquelas coisas, né? Para ir com o Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Lá no versículo 3, né? Uhum. Então veja que Jesus disse que quando ouvimos de guerra, rumores de guerra, peste, fomes e tudo isso, não é o fim ainda. Aí o apóstolo Paulo aqui no versículo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz assim: quando andarem dizendo a paz e segurança, então, veja que Paulo coloca na terceira pessoa, lhes, não é para nós isso aqui, lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão, não vão escapar.
Mas... Mas vós, irmãos, isso aqui é para nós. Isso. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Uhum. Olha que coisa. Jesus virá, eu falo assim, ó, o dia do Senhor virá como um ladrão. Seremos surpreendidos? Não. Porque nós não estamos em trevas para que esse dia nos surpreenda como um ladrão. Nós estamos na luz que é Cristo. Olha que palavra de conforto. E continuando, você pode E ele continuar, que diz tem assim, coisa olha, muito forte aí. Olha, todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Uhum. Não é? Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. É o cara lá que está se embriagando, que foi com os ébrios e falou, meu senhor está tardando, quer saber de uma coisa? Sei lá, tô Não é? preocupado com isso, né? Aí nós, porém, que somos do dia. Você é o de quê? Você é do dia ou você é da noite? Olha, Fala aí pra mim. que coisa, hein? Será? Olha só. É uma boa pergunta, hein? Do dia ou da noite? Do dia ou da noite. Vamos escolhendo aí. É. Não é? Uhum. Ó, estamos no dia aqui, ainda é dia. Sim, Estamos todos acordados. Quando for daqui algumas 5, 6 horas daqui para frente, sim. né? Nós que somos da luz vamos estar dormindo, mas os que são da noite vão estar ébrios, vão estar os ladrões vão roubar que hora? À noite, né? Aí ele diz, nós porém que somos Do dia. somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos, da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A armadura, né? Uhum. Aí olha o que o apóstolo Paulo, olha que palavra de conforto, Pra irmão. fechar. Olha que palavra de conforto. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Uau. Deus não nos destinou, Ele nos destinou para alcançar a salvação, não para a ira. A próxima, Alfredo, por favor, Agora, olha isso continua aí. Please. Agora olha isso daqui. Que morreu por nós, Aham. para quer vigiamos, quer durmamos, vivemos juntamente com Ele. Pronto. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Aqui tá dormindo, aqui tá dizendo acordar dormindo o quê? O físico. O físico. O físico, né? Então, Quer estejamos acordados, dormindo, pronto. somos do Senhor. Não é? Uau. Então, essa palavra do apóstolo Paulo aqui é uma palavra de conforto, uma palavra de bênção para nós, porque Jesus estava dizendo de 2 servos que haviam ali, e eram servos. Uhum. Não é? Só que um não era um servo de verdade, era aquele servo falso, o fake, que estava ali somente por interesse, como diz o apóstolo Paulo. Uns pregam por interesse, outros pregam porque querem se aparecer. O que me importa? Que Cristo seja pregado. Não é? Que maravilha. É isso Então, aí. esta parábola de Jesus nos traz uma bênção muito grande, É, meu amigo. E um alerta, né? e um alerta. Olha só, está demorando, Senhor, mas nós que somos da luz, esse dia não vai pegar nós como pegou o cara que estava lá. O Senhor vai tardar. Ah, não. Vou dar uma volta por aí, Vou né? dar uma volta, quer saber? Não. Eu tenho conhecimento de pessoas que fizeram isso e não deu tempo de voltar. Uhum. Morreram em acidente, outros morreram de outro jeito, aí você fala. Que qualquer um morre, mas de que maneira, de como que é que maneira? você estava, De né? que maneira? É triste, né? É muito triste você ver uma pessoa que de repente estava aqui. E o problema não foi como aconteceu. O problema é como aconteceu. No caso que a pessoa abandonou. Exato. Abandonou, porque Paulo disse, combati o bom combate, o quê? Guardei Completei a e carreira, guardei. guardei a Então, fé. no caso, esse servo mau, ele diz assim, simplesmente porque ele não creu na promessa. Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. Não é o pecado, que o pecado, Não. todos nós somos pecadores. Não. O X é o quê? É você não crer, né? Na promessa. Que ele disse o quê? Eu vou, Vou voltar. Eu vou, mas eu volto. Olha, quando nós celebramos a ceia do Senhor, Primeiro domingo de cada mês. primeiro domingo de cada mês, quando se pega o pão, quando se pega o cálice, diz assim, olha, todas as vezes que vocês fizerem disso, lembrai da minha morte até que eu venha. Jesus prometeu que vai voltar e ele vai voltar mesmo. Isso é mais certo do que essa luz que brilha. É muito certo, ele irá voltar, não é? Mas muitos têm dito, né? Inclusive, muitos movimentos que existiram, revolucionários e tal, nasceram justamente desse desespero, dessa falta de esperança, falta de fé na volta de Cristo, que disseram, não, Jesus não vai voltar
quem tem que arrumar isso somos nós mesmos. Ok. Né? E aí nós vemos o desânimo que deu no mundo, nós vemos o mundo como está hoje. E hoje há muitas pessoas que estão nesse desânimo, dizendo, não, o apóstolo Pedro fala muito bem sobre isso na carta dele, onde ele escreve que nos últimos dias aparecerão pessoas dizendo isso. E a promessa, desde que nossos pais morreram, todas as coisas continuam do mesmo jeito. E aí? Pedro falou, Deus não tarda a sua promessa. Deus tarda, mas não falha. Ele fala, olha, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como o dia que passou. Né? Então, Jesus virá. Para quem é eterno, o que é? O que é 2000 anos? Olha, falou 2000 anos, ele falou que ia voltar, não voltou. 2000 anos é como 2 dias, é um segundo para Deus. Mas de repente, quando ninguém pensa que é a hora, bum, Jesus vem. Já era. E aí Paulo falou, olha. Então, nós, irmãos, o conforto para nós é que nós não somos da noite. Então, o momento aí, né, Alfredo, não é de distração, né? Não é de distração. Meu irmão, tem essa esperança viva no coração. Meu Senhor vai voltar. Ele virá, ele prometeu, ele é fiel, ele vai vir me buscar um dia. Sim. Não é? Enquanto ele não vem, eu vou ser o mordomo. Tá aqui, ó, ligado, trabalhando, fazendo o seu trabalho, fazendo a sua parte, né? Servindo com alegria a casa do Senhor, servindo sempre os servos de Deus e dizendo, olha que maravilha, eu vou servir porque o meu Senhor vai buscar. E eu quero ser encontrado assim, servindo. Olha que coisa maravilhosa. Uma bênção de Deus. Beleza, é isso aí. Então, pessoal, e aí, só uma pergunta, você é do dia ou você é da noite? Fique ligado, né? Você está distraído ou você está alerta, né? Saiu para dar uma volta ou está firme no seu posto, né? Porque aquele que está firme no seu posto, né? O Senhor vai chegar. E quem tiver firme vai igual as virgens, né? Mesma coisa. A próxima aqui, ó. Logo após aqui já é a parábola das 10 virgens. Logo após entra também vigilância, prudência. Né? Você ficar atento. Então não se deixe levar pelas distrações da vida, tá? Que isso vai acontecer. Porque está escrito na palavra. O Senhor disse assim, tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Você disse que vai voltar, meu querido? Vacila não. Não vacila. Não, olha, aquele livro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Sim. O Sadhu Sangar, que era o apóstolo dos pés sangrentos, né? Ele diz assim, ele conta numa parte do livro, ele diz assim que no Tibete tem um campo de flores que todo mundo pensa que a flor é venenosa. Você passa por ela e encontra pessoas mortas no meio, porque fala, essa flor tem veneno, a pessoa morreu envenenada. E ele diz, a flor não tem veneno. Ela não tem veneno nenhum. Ela é sonífera. E a pessoa cai ali no meio, e se não passar ninguém para tirar, ela morre de fome. Porque ela fica dias e dias sem comer e dormindo, e morre de fome. E aí ele arremata dizendo assim as distrações do mundo, muitas distrações do mundo não são pecado, mas elas te impedem que a comida da palavra de Deus chegue até você. E você vai morrer de fome, meu. Essa, interessante. Olha aí, ó, anota aí, tá bom? Então... Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso episódio do servo bom, né, e fiel, e daquele vacilão, né, que deu mole, e aí o que aconteceu? Tá aqui, né? O que vai acontecer, né, Alfredo? Tá? Quando a mãe mandava olhar o leite, né? Olha o leite. Você olhava para lá, o leite derramava. Tá bom, então o nosso episódio vai estar disponível aí no YouTube, no Instagram, tá bom? No Facebook, no Spotify. Não deixe de compartilhar e esteja conosco. E o nosso próximo episódio, né, vai ser a parábola dos 2 filhos, né? 2 filhos que receberam a instrução. Você vai saber que a atitude foi muito interessante. Não deixe de estar conosco no nosso próximo episódio, a parábola dos 2 filhos. Tá bom, Alfredo? Suas considerações finais. Um abraço. A nossa parábola, ó, Deus tarda, mas não falha, Alfredo. Não falha. Ele virá. Ok, meus irmãos? Então, permaneçamos firmes. Firmes com alegria, servindo a Deus todos os dias da nossa vida, seja naquilo que Deus te colocou para fazer. Porque o Senhor vai nos encontrar servindo. E sabe o que ele vai fazer? Nos dá um reino que é eterno e nunca passará. Pronto, fechou. Bênção, né? Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Nos vemos até o próximo episódio do nosso Parabolando Podcast. Falou? Tchau, tchau. Alfredo. Opa, tamo junto. Tamo junto.